Olá pessoal, vamos resolver algumas questões de campo elétrico, vamos dar continuidade. Eu me chamo Elben Wagner, tá? E eu vou estar aqui com vocês para resolvermos essas questões. A questão de número 4, ela fala assim para você: colocando-se uma carga Q igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb em um ponto P de um campo elétrico, a carga ficou sujeita a uma força elétrica horizontal e para a esquerda. A intensidade dessa força é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Qual é o valor do campo elétrico no ponto P? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai ver qual é a fórmula que nós vamos usar para fazer esse cálculo. E deu os valores para nós. Eu tenho aqui a fórmula para calcular o campo, tenho a fórmula para calcular a força elétrica e tenho aqui a fórmula para calcular a carga, o valor da carga que foi colocada dentro do campo. Esta questão está mencionando determine o valor do campo, então vamos usar essa fórmula bem aqui. Campo elétrico, representado pela letra E maiúscula, é igual a força elétrica dividido pela quantidade de carga elétrica que está nesta situação. Então vamos lá. Essa questão é a questão de número 4. E vamos resolver a questão de número 4. Vamos pegar os valores. O primeiro valor, ele diz para você que o valor da carga, tá, é de 2 vezes 10 a menos 7 coulomb. Então vamos colocar para cá. Ele disse que o valor da carga é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. O que mais ele forneceu para nós? Ele disse que a força que age nesta partícula, nesta carga, é de 5 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Força elétrica é igual a 5 vezes 10 a menos 2 newton. Tudo bem até aí? E ele quer saber o valor do campo elétrico. Gente, apesar de ele ter dado algumas características aqui, ele disse que a carga ficou sujeita à ação de uma força elétrica horizontal. Ele disse que o corpo, a carga desse corpo é positiva, como você pode ver bem aqui, ó, na frente do 2 não está mostrando nada, significa dizer que é positivo, na frente do 2 é positivo, a carga é positiva. Ele disse que a força é na horizontal, presta atenção nisso aqui, ó, a força é na horizontal e para a esquerda. Então, horizontal, horizontal e para a esquerda. Essa aqui é a atuação da força. Eu coloquei essa ilustração aqui, caso ele tenha pedido para você mostrar para ele o desenho, né, como que ficaria a situação. Então, essa é a situação, caso ele pedisse para você demonstrar. Gente, outra coisa, presta atenção aqui. Se ele perguntasse para você como é que fica o campo elétrico nesta situação, se a força é na horizontal, significa dizer que o campo onde esta carga está inserida também é na horizontal. Presta atenção, tá? Para esse cara, para essa partícula positiva que está sendo empurrada para a esquerda, significa dizer que tem alguma coisa aqui deste lado empurrando ela para a esquerda. Qual deveria ser o valor deste objeto aqui para empurrar essa carga para a esquerda? O sinal dele tem que ser positivo. Por que positivo? Porque positivo com positivo, a força é de repulsão, ela vai ser empurrada para a esquerda. Tudo bem até aí? Então, imagina comigo, se desse lado aqui é positivo, significa dizer que desse lado aqui é o quê? Do positivo sai as linhas de campo elétrico. E as linhas de campo elétrico procuram o negativo. Não vai esquecer disso, a gente já falou. Falei para você que se eu tenho uma carga positiva, as linhas de campo elétrico saem do positivo e procuram quem? O negativo. Não esquece esse detalhe que eu já expliquei. Isso aqui para nós é o campo elétrico. Isso aqui para nós é o campo elétrico.
Gente, eu desenhei aí para vocês, fiz a descrição do campo, caso ele perguntasse para você desenhar o campo. Nesta questão, ele não perguntou isso, tudo bem? Tranquilo? Não precisa você fazer esse desenho, ele não perguntou. Vamos partir para o cálculo. Mas eu fiz a explicação caso precisasse, né? Caso precisasse. Então vamos lá. Ele partiu aqui para o cálculo. Ele, na verdade, perguntou para você quanto vale o valor do campo elétrico. É essa a pergunta do autor. Quanto vale o campo elétrico? Campo elétrico. Essa foi a pergunta do autor. Então vamos lá. Fórmula do campo elétrico. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga. Vamos passar uma linha aqui. Campo elétrico vai ser igual. Quanto é que vale a força? A força vale 5 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso dividido por, quanto é que vale a carga? 2 vezes 10 elevado a menos 7. Primeiro detalhe da questão. Toda vez que aparecer 10 elevado a alguma coisa, eu não estou falando que é o 10, tá bom? Se fosse o 10, só o 10, ele poderia ficar aqui embaixo, numa boa. Mas é 10 elevado a menos 7. Ele não é um 10 normal. Ele é um 10 com expoente. Então, toda vez que esse tipo de coisa acontecer, o 10 vai subir. Quando for 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 10 elevado a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, toda vez que acontecer isso, o 10 ele vai subir. E toda vez que ele subir, vai mudar o sinal do expoente. Exemplo, aqui o 10 ele tem um expoente valendo menos 7. Quando ele subir, vai ficar 10 elevado a positivo 7. Tudo bem até aí? Então, vamos embora. Vamos dar continuidade. Então, fica campo elétrico é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a positivo 7. Tudo isso dividido por 2. Bora fazer essa divisão. Quanto é que vale? Quanto é que vale? Eu tenho 5 dividido por 2. Quantas vezes eu multiplico 5 para dar próximo de 2? 2. 2 vezes 2, 4. Se eu fizer por 3, vai dar 6. Aí não pode. Eu tenho 5, tiro 4, sobra 1. 1 não pode ser dividido por 2, porque o 1 é menor. O que eu faço? Eu coloco aqui uma vírgula e forneço um zero para ele. Aí fica, que número eu multiplico o 2 para dar próximo de 10? 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, nada. Resposta exata, 2,5. Então, eu coloco aqui, campo elétrico vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado. Para que 2,10? Não precisa de 2,10. Eu vou colocar 1,10 e somar os expoentes. Ou eu vou colocar 1,10 e colocar os expoentes da maneira que estão se apresentando. O primeiro expoente é menos 2. O primeiro expoente é menos 2. O segundo expoente é mais 7. Então, eu vou colocar menos 2 mais 7. E quanto dá menos 2 mais 7? Vamos lá. Eu tenho expoente menos 2 e tenho mais 7. Quanto é que vai dar isso aqui? Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. O maior, nesse caso aqui, é o 7. O 7 é positivo. Eu tenho 7, eu tiro 2, sobra 5. Colocando a conta lá para o outro lado. Vamos embora. Aí ficaria assim, ó. Campo elétrico vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a positivo 5 Newton por Coulomb. Gente, então tá aí. Essa aqui é a resposta. Tá bom? Agora vamos fazer a questão de número 5. A questão de número 5 fala assim. Em determinado local do espaço, existe um campo elétrico de intensidade 4 vezes 10 elevado à terceira Newton por Coulomb. Colocando-se aí uma partícula eletrizada com carga 3 microcoulomb, qual a intensidade da força que agirá sobre ela? Então, vamos lá resolver a questão.
Vamos fazer aqui umas pequenas observações. Ele deu para nós aqui o valor do campo, presta atenção, representado pela letra E. Campo elétrico de 4 vezes 10 elevado à terceira. Ele forneceu também um valor da carga, está aqui, carga elétrica, no valor de 3 microcoulomb. Toda vez que aparecer essa letra grega aqui, que para nós é um micro, vamos fazer a substituição dela pelo valor que ela representa. E o valor que ela representa é 10 elevado a menos 6. Toda vez que essa letra, chamada de micro, aparecer, vamos fazer a substituição dela por 10 elevado a menos 6. Não esqueça. Ele pede para determinar o valor da força elétrica. É a força elétrica que nós estamos procurando aí nessa questão. Vamos lá. Eu tenho aqui uma fórmula para campo, uma fórmula para força e uma fórmula para carga elétrica. Nesta questão, ele está pedindo a força. Então, vamos usar a fórmula força elétrica é igual a Q vezes E. Q é a carga elétrica e E é o campo elétrico. Vamos lá começar a questão então agora. Ele pediu na quinta questão, ele disse que o campo elétrico de atuação é de 4 vezes 10 elevado à terceira Newton por Coulomb. Tudo bem até aí? Ok. Ele disse também para nós que a carga elétrica representada pela letra Q minúscula, é de 3 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Não esqueça que esse 10 elevado a menos 6 estamos colocando no lugar da letra, tá? Que essa letra aqui para nós é o micro, tá? Estamos fazendo a substituição direto logo da letra grega pelo valor 10 elevado a menos 6. O que ele está pedindo aqui nessa questão? Nesta questão, ele está pedindo o valor da força elétrica. Então, vamos calcular isso aí. A força elétrica, colocando a fórmula, força elétrica vai ser igual a carga vezes o campo. Força elétrica vai ser igual. Quanto vale a carga? 3 vezes 10 elevado a menos 6. Quanto é que vale o campo? 4 vezes 10 elevado à terceira. Vamos fazer a multiplicação dos dois números, o 3 e o 4. Então, ficaria assim. Força elétrica vai ser igual. 3 vezes 4, 12. Vezes, eu tenho 1 10, 2 10. Ao invés de colocarmos 2 10, vamos colocar apenas 1 10 e somar os expoentes, ou colocá-los da maneira que eles estão se apresentando. O primeiro expoente é o menos 6. O segundo expoente é o positivo 3. Não esqueça que, apesar de não estar aparecendo aqui em cima, mas o expoente é positivo. Vamos ver quanto é que vai dar. Eu tenho menos 6 mais 3, os expoentes. Quanto vai dar isso aqui? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior número é o 6, que é negativo. Agora vamos fazer o cálculo. Eu tenho 6 menos 3, dá 3 negativo. Então, resposta final ficaria força elétrica igual a 12 vezes 10 elevado a menos 3 Newton. Essa aqui é a nossa resposta final. Vamos resolver agora a questão número 6. A questão número 6 fala assim para você. Em determinada região do espaço, uma carga positiva Q é colocada dentro de um campo elétrico, de valor 9 vezes 10 elevado à terceira, Newton por Coulomb, e sentido de baixo para cima. Determine o valor da carga elétrica que, se a força elétrica que atua sobre essa carga tiver o valor de 36 vezes 10 elevado a menos 3 Newton. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos colocar aqui os valores.
Ele diz que é para encontrar o valor de uma força, para encontrar o valor da carga elétrica Q. Ele disse que o campo elétrico E vale 9 vezes 10 elevado à terceira e o valor da força de atuação sobre a carga é de 36 vezes 10 elevado a menos 3. Então, aqui, a fórmula que nós vamos usar é a fórmula da carga elétrica. Carga elétrica é igual a força elétrica dividido pelo campo. Vamos lá. Isso aqui é a questão de número 6. Ele deu para nós o valor do campo, que é 9 vezes 10 elevado à terceira. Ele deu o valor também da força, que é 36 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vamos colocar aqui. Primeiramente, ele disse que o valor do campo é de 9 vezes 10 elevado à terceira Newton por Coulomb. Ele disse também que o valor da força elétrica é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 3 Newton. E pede, determine a letra Q minúscula, que é o valor da carga elétrica. Então, vamos lá. Vamos colocar uma linha aqui e vamos resolver. Fórmula. A fórmula da carga é carga elétrica igual a força elétrica dividido pelo campo. Carga elétrica vai ser igual. Valor da força elétrica. 36 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido, valor do campo, 9 vezes 10 elevado a terceira. Gente, eu tenho 10 elevado a menos 3 em cima e 10 elevado a terceira. Positivo, tá bom? Então, você não pode cortar, porque eles não são iguais. E eu disse para você que toda vez que tiver 10 elevado, por exemplo, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, menos 2, menos 3, menos 4, ele vai subir. Esse 10 aí vai subir para fazer parte da resposta lá em cima. Toda vez, tá bom? Você nem vai mexer com ele, ele vai subir para compor a resposta. Podemos fazer aqui a divisão de 36, podemos fazer a divisão de 36 por 9. Quanto é que vai dar isso aí? Não esqueça que quando o 10 elevado à terceira subir, o 3, o expoente 3, vai passar a ser negativo. Aqui, perceba comigo que ele é positivo, mas depois ele vai passar a ser negativo. Então, vamos lá. Ficaria assim. Q é igual a 36 dividido por 9 dá 4. Vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 3, que subiu agora. Eu tenho um 10, eu tenho 2 10. Para que esse exagero? Vamos colocar aqui a resposta organizada. 4 vezes, ao invés de colocar 2 10, eu vou colocar apenas um 10. E somar os expoentes, ou colocar da maneira que eles estão se apresentando. Eu tenho menos 3, menos 3. Quanto vai dar isso aqui? Aqui no borrão, aqui, ó, menos 3, menos 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Conservar o sinal é negativo. E 3 mais 3 dá 6. Então, a resposta ficaria Q igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Essa aqui é a nossa resposta. Vamos fazer agora a questão de número 7. A questão de número 7 fala o seguinte. Uma força de 4,5 vezes 10 elevado a menos 1 Newton desloca de baixo para cima uma partícula que se encontra dentro de um campo elétrico E. Supondo que a carga elétrica dessa partícula seja de 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb, podemos dizer que o valor de E será, ele quer saber o valor do campo elétrico. Vamos às pequenas observações. Primeiro, ele diz que o valor da força vale 4,5 vezes 10 a menos 1 Newton e desloca de baixo para cima uma partícula. Tá? De baixo para cima uma partícula.
Então, se eu fosse desenhar a situação, eu tenho uma partícula. Essa partícula aqui se encontra dentro do campo elétrico. Perceba comigo que aqui, ó, no valor da partícula, na frente do valor, que é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb, é positivo. Não aparece, mas o sinal é positivo. Então, eu tenho uma carga positiva. E essa força atua de baixo para cima. Então, eu tenho uma força que desloca o objeto para cima. A força atua de baixo para cima, empurrando a partícula. Caso eu fosse desenhar a situação, seria mais ou menos isso aqui. Mas vamos embora. Ele deu o valor da carga. Quanto vale a carga? 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Determine o valor de E. Este E aqui, para nós, é o campo elétrico, tá? É isso que ele quer saber. Quanto vale o campo elétrico? Vamos anotar os valores aqui. A fórmula que nós vamos usar será essa aqui, essa primeira, tá? Campo elétrico é igual a força dividido pela carga. E vamos começar a nossa questão. Essa questão é a questão de número 7. Questão de número 7. Ele diz para você, primeiro o valor que ele dá é o valor da força. 4,5 vezes 10 elevado a menos 1. Então, a força elétrica de atuação é de 4,5 vezes 10 elevado a menos 1 newton. O que mais ele fornece para nós? O valor da carga elétrica de 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Ele fornece também o valor da carga elétrica, que vale 1,5 vezes 10 elevado a menos 5, não é? Isso, menos 5, não vamos errar. Menos 5 coulomb. E o que ele quer saber? Ele quer saber o valor do campo elétrico, representado pela letra E. Então vamos colocar aqui a fórmula que vamos utilizar para resolver a questão. Campo elétrico vai ser igual a força elétrica, tudo isso dividido pela carga elétrica presente no corpo ou na partícula. Vamos fazer a substituição das letras pelos números que ele forneceu. Campo elétrico vai ser igual. Força, 4,5 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos relembrar aqui. Pequenas observações, dá para nós fazermos a divisão, mas perceba que eu tenho um número que tem vírgula aqui em cima, que é o 4,5, e também tenho um número que tem vírgula aqui embaixo, que é 1,5. A gente vai ter que multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 10 para remover essa vírgula. Lembrando que a gente vai fazer a multiplicação por 10, porque depois da vírgula eu tenho apenas um número, tá bom? Depois da vírgula, 4,5, depois da vírgula tem um número que é o número 5. 1,5 eu também tenho só um número depois da vírgula, que também é o 5. Outra observação, 10 elevado a menos 5, ele vai fazer parte da resposta lá em cima. Então, 10 elevado a menos 5, ele vai subir. Tá? Se fosse o 10 normal, ele poderia ficar embaixo numa boa. Ele não vai subir, ficaria embaixo. Mas não é o 10 normal, é o 10 elevado a menos 5. Então, ele vai subir para fazer parte da resposta lá em cima. E quando ele subir, o expoente, que é menos 5, vai passar a ser positivo 5. Vamos lá? Então, ficaria assim a questão. Organizando ela, ficaria assim. Ó. Campo elétrico vai ser igual a 4,5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a positivo 5. Tudo isso dividido por 1,5. Na outra linha, eu vou colocar apenas um 10 e somar os expoentes. Ou colocar os expoentes da maneira que eles estão se apresentando. O primeiro expoente é menos 1, o segundo expoente é positivo 5. Vamos multiplicar isso aqui tudo por 10, com o intuito de remover a vírgula. Tá? E depois vamos fazer a divisão. Vou multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. E vou remover a vírgula do 4,5 e vou remover a vírgula do 1,5.
Se eu quisesse não fazer a multiplicação, eu não faria. Eu só ia remover a vírgula. Removendo a vírgula do número de cima, ficaria 45. Removendo a vírgula do número de baixo, ficaria 15. Tudo bem? Mas vamos fazer aqui a multiplicação. Eu tenho 4,5 vezes 10. Faz de conta que não tem a vírgula, é 45. Faz de conta que não tem esse zero aqui do 10, é 1. 1 vezes 45 é o próprio 45. Como eu não utilizei esse zero aqui, vou baixar ele, então ficaria 450. Eu tenho quantos números depois da vírgula? Eu tenho um número depois da vírgula. A minha resposta aqui embaixo também tem que ter um número depois da vírgula. Vou colocar a vírgula bem aqui e agora eu tenho um número depois da vírgula. Tá bom? Presta atenção nesse detalhe. Isso aqui é uma multiplicação. 1,5 também vezes 10. Mesmo procedimento. Faz de conta que não tem a vírgula, tá bom? Ficaria 15. Tira 1 zero do 10, ficaria 1. Então, ficaria 1 vezes 15, 15. Repete o zero aqui para baixo. Então, ficaria 150. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho um número depois da vírgula. Na minha resposta, aqui embaixo, eu também tenho que ter um número depois da vírgula. Então, vou colocar bem aqui, ó, um número depois da vírgula. Se fosse 150 e eu colocasse a vírgula bem aqui, eu teria 2 números depois da vírgula e estaria errado. Então, presta atenção. O número aqui ficou 45 e o outro número ficou 15. Não existe essa história de 45,0 e nem 15,0. O número é 15 e o número é 45. Depois da vírgula, se tiver o zero sozinho, ele não tem valor. Você coloca ele porque você quer. Vamos embora. Quanto é que vai ficar aqui? 45 aqui em cima, né? 45 aqui em cima e 15 aqui embaixo. E aqui no 10, eu tenho 10 elevado a menos 1 e 10 elevado a positivo 5. Eu vou colocar 10 e somar os expoentes. Vamos lá. Ficaria assim. Campo elétrico vai ser igual a 45 vezes 10 elevado a menos 1 e a menos 5. Não é isso? Isso, positivo 5. Não bora se enganar aqui não. Positivo 5, tá? Positivo 5. Então, bora. Tudo isso dividido por 15. Quanto é que vai dar 15 dividido por 45? Bora dar uma ajeitada aqui. Bora colocar para cá isso aqui. Aqui para o 9. Eu tenho 45 dividido por 15. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 15 para dar próximo de 45? 15 por 2. 2 vezes 5, 10. Fica 0, sobe 1. 1 vezes 2, 2. Com 1 que está lá em cima, 3 dá 30. 30 está próximo de 45. Mas vamos ver se não tem um número melhor. Então, bora pegar o 15 e multiplicar por 3. Ficaria assim. 3 vezes 5, 15. Fica o 5 e sobe 1. 1 vezes 3, 3. Com mais 1 aqui em cima, 4. Ó, olha aqui 45 certinho aqui. Então, o melhor vai ser o 3. 3 vezes 15 dá 45. 45 menos 45 não vai dar nada, não sobra nada para fazer cálculo. Resposta exata, 3. Então, vamos embora. Então, ficaria... Campo elétrico vai ser igual a 3 vezes 10. Os expoentes, eu tenho menos 1 e mais 5. Os expoentes. Quanto vai dar isso aqui? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é o 5, que é positivo. Eu tenho 5, eu tiro 1, sobram 4. Então, essa aqui vai ser a minha resposta. 3 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. É isso. É isso. Oitava questão. A oitava questão ela fala assim para você. Qual é o valor da força elétrica que age sobre um corpo eletrizado que se movimenta da direita para a esquerda dentro de um campo elétrico no valor de 3,2 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb?
supondo que a carga elétrica do corpo seja de 3 microcoulomb. Então, vamos lá. Pequenas observações feitas para a questão. Ele disse, né, que a força que atua sobre o corpo, vamos supor que caso ele pedisse para você desenhar a situação. Nós temos aqui que na frente presta atenção, na frente do valor da carga é positivo, não aparece, mas é positivo. Então aqui a carga é positiva. E ela está se movimentando da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então essa aqui é a força elétrica e esse aqui é o movimento do corpo, tá? Ele está vindo da esquerda para a direita. Dentro do campo elétrico, no valor de 3,2 vezes 10 elevado à quarta, tá? Então, se fosse desenhar a situação, seria essa aqui, tá? O corpo se movimentando para a esquerda, que é da direita para a esquerda, e a força atuando também no mesmo sentido, tá? Caso ele pedisse para desenhar o campo elétrico, então, a gente faria dessa maneira aqui, tá? Para a força estar apontando para a esquerda, ou para a força estar na horizontal, para a força estar na horizontal, não esqueça que nós temos vertical e temos horizontal. A linha está acompanhando a margem do caderno, tá? Então, aqui a nossa força está na horizontal. Então, se formos desenhar o campo elétrico também vai estar na horizontal, acompanhando o sentido da força. Tudo bem? Acompanhando a direção da força. Agora, imagina comigo a seguinte situação. Qual é o valor que deve ter aqui desse lado para empurrar esse corpo para a esquerda? Tá? Esse cara aqui tem que ser positivo. Porque se ele for positivo, positivo com positivo é repulsão. Ele vai empurrar esse objeto aqui para frente, para a nossa esquerda. Tá? Então, se esse lado aqui é positivo, esse outro lado aqui tem que ser negativo. E eu disse para você que o positivo procura o negativo. Então é isso que a gente vai fazer. O positivo procura o negativo. Esse aqui é o campo elétrico, se ele pedisse para você desenhar a situação. Não é o caso. Aqui a gente só vai fazer o cálculo, tá bom? Então vamos lá. Ele deu o valor do campo elétrico, 3,2 vezes 10 a quarta, e também deu o valor da carga, que é de 3 microcoulomb. Então vamos calcular o valor da força elétrica, né? Tá aqui, força elétrica, perdão. Aqui, vamos lá. Tenho 3 equações. Eu tenho a primeira equação, segunda equação e terceira equação. Vamos usar essa aqui, tá? Para determinar o valor da força elétrica. Força elétrica é igual a carga vezes o campo. Carga vezes o campo. Vamos lá. Questão de número 8. Ele falou para nós que o valor do campo é de 3,2 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. E ele deu também o valor da carga, e a carga vale 3 microcoulomb. Lembrando que no lugar dessa letra grega, que para nós estamos chamando ela de micro, temos que colocar o valor que ela representa. Ela representa o valor 10 elevado a menos 6. Então vamos lá colocar de forma coerente. Ficaria assim, ó, 3 vezes. Ao invés de nós colocarmos a letra grega, vamos colocar o número que ela representa, que é 10 elevado a menos 6 coulomb. Pronto. O que ele está pedindo nessa questão? Ele está pedindo determine a força elétrica. Vamos passar uma linha aqui. Como é que ficaria a equação? Como é que ficaria a fórmula? A fórmula é essa aqui, ó. Força elétrica igual a carga vezes o campo.
Na outra linha, vamos fazer a substituição das letras pelos números. Então, a letra Q ela vale 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o valor do campo, que é a letra E, 3,2 vezes 10 elevado a quarta. Vamos fazer a multiplicação de 3 e 3,2. Eu tenho 3,2 vezes 3. Quanto é que vai dar isso? 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, dá 6. 3 vezes 3, 9. Resposta 96. Mas não esquece da vírgula que tem aqui. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho apenas o número 2 depois da vírgula. Então, na nossa resposta, aqui embaixo do 96, também tem que aparecer uma vírgula. E apenas um número depois dela. Eu vou colocar bem aqui. Eu tenho também um número depois da vírgula. Vamos lá. Então, ficaria assim. Força elétrica igual a 9,6 vezes. Eu tenho, presta atenção, eu tenho 10, eu tenho 10. Para que esse exagero de 10? Aqui embaixo, a gente vai colocar 10 e somar os expoentes. Ou colocar na maneira que eles estão se apresentando. O primeiro é menos 6 e o segundo é positivo 4. Não está aparecendo, mas na frente dele é positivo, tá? Fica subentendido. Menos 6 mais 4. Quanto vai valer aqui nossos expoentes? Eu tenho menos 6 mais 4. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. O maior número é o menos 6. Tá? O maior número é o 6 e o sinal dele é negativo. Eu tenho 6, eu tiro 4, sobram 2. Então, o meu expoente vai valer menos 2. Então, fica resposta final, força elétrica igual a 9,6 vezes 10 elevado a menos 2, a menos 2. A menos 2 Newton. Então, tudo bem, gente? Tudo bem? Essa aqui é a resposta da nossa 8ª questão. Abraço.